Olá pessoal, tudo bem? É, Bem-vindo ao canal Termofluido. Se você está gostando ou gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal para a gente ir crescendo e a gente postar mais vídeos, tudo bem? Continuando então, olhando essas duas superfícies, vocês conseguem identificar para mim qual é a diferença? Dá um pause no vídeo e tente identificar. Vamos lá. Bem, se você olhou com cuidado, você vai ver que essa região sólido líquido está numa posição e essa aqui está em outra posição. Tá vendo? Então, o que que acontece? Dada uma pressão qualquer aqui, a gente vai aquecendo sólido, por exemplo, aquecendo, 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 até chegar nesse ponto, sólido, saturado. E depois, o que que vai acontecendo? O sólido vai se transformando aqui dentro em líquido, uma região de mistura, até chegar nessa linha aqui de líquido saturado. O que que aconteceu nessa transformação daqui para cá com o volume específico? Note que o volume específico que diminuiu. Ou seja, o que eu tinha de sólido, a mesma quantidade de massa, quando eu estou no estado líquido, eu consigo diminuir o volume. Essa não é uma situação comum, mas acontece com a água. Tudo bem? Já nesse caso aqui, é mais comum de acontecer nas substâncias, né? A gente vem aqui com uma pressão, mais uma vez a gente vai aquecendo aqui até chegar na linha de sólido saturado. E depois a gente vem aqui para a região de líquido saturado. Repare que nessa transformação do sólido saturado para líquido saturado, note que o volume específico que aumentou. Ou seja, a mesma quantidade que eu tinha de sólido, a mesma massa, só que agora eu vou ocupar um volume maior. Né? Isso é o mais comum que acontece. Tudo bem? Essa é uma característica extremamente importante da água. A gente vai trabalhar bastante com a água e a gente vai ver isso aí mais nos gráficos de duas dimensões. Tudo bem? Então é importante entender essa diferença. Bem, projeções. O que é importante aqui agora é a gente fazer projeções. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual projeção, ou seja, olhando essas três projeções aqui, ó, estou olhando aqui de cima, aqui do lado, aqui do lado. Qual é a projeção que você vê o gráfico PT? Dá uma pausa no vídeo, tenta descobrir. Vamos lá. Então, essa projeção você consegue ver daqui, ó. Tá vendo? Nós temos aqui o gráfico de pressão, ó. Pressão aqui, temperatura, certo? Então é aqui que a gente vê, faz a projeção do gráfico PT de duas dimensões. Aqui, nesse lado esquerdo aqui, fácil ver que é o gráfico PV. E aqui de cima é o gráfico TV. Tá bom? Então essas projeções são importantes, porque esses três gráficos, né, tá aqui ó, o PT, o PV e o TV, são fundamentais, são gráficos que a gente trabalha com duas dimensões, a gente gosta de trabalhar com duas dimensões, é difícil a gente trabalhar com gráficos tridimensional, correto? Aqui é só um slide que facilita para vocês entenderem, ó, as projeções, né? A projeção desse lado aqui, ó, a gente vê o gráfico PT lá atrás, ó, o gráfico PT, ó. Essa inclinação e essa daqui é justamente, nós vamos ver daqui a pouco, a projeção do sólido líquido da água e aqui de outros fluidos sem ser água. Olhando daqui também, nós temos o gráfico aqui, ó, PV, e de cima aqui
nós temos o gráfico TV. É importante vocês darem uma pausa, dar uma estudada e ver se você enxerga esses três gráficos, essas projeções. Tudo bem? Vamos lá. Gráfico extremamente importante, que a gente tem que dominar muito bem. Vamos trabalhar aqui com a água. Tá? É o gráfico PT, que é essa projeção daqui. Tá? Eu pergunto para você, a linha tripla vista pelo gráfico PT se transforma num ponto. Então, esse ponto aqui é chamado de ponto triplo. Essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo, é justamente essa linha daqui, ó. Essa linha já aqui é justamente essa linha aqui. Se a gente subir, correto? A gente tem essa outra linha aqui, ó. São as linhas de saturação, que é muito importante. Tá? Muito importante saber essas linhas de saturação. Repare, aqui é a linha de saturação de sólido líquido, aqui de líquido vapor e aqui de sólido vapor. Esse é o ponto triplo e esse ponto aqui é o nosso ponto crítico. Então, toda essa região aqui é a nossa região de saturação. E aqui. Tudo bem? Importante. Continuando aqui, ó. A gente tem que trabalhar bem nesse gráfico aqui, porque ele é extremamente importante. A gente é um dos gráficos fundamentais de pressão e temperatura. Olha só. Essa região aqui, região líquida, essa região sólido, né? Tudo aqui. E essa aqui é região de vapor. Então, é muito importante você fazer o gráfico, saber fazer isso aqui, ó, gráfico PT, sobe aqui, ponto triplo, aqui, ponto crítico, e aqui, sólido líquido. Você sabe que aqui é líquido, aqui é sólido e aqui é vapor. Então, fazer esse desenho é fundamental e ajuda muito a gente a trabalhar, principalmente para identificar as fases, né, que nós estamos trabalhando. Por exemplo, vamos imaginar aqui, nós temos uma pressão de 1 atmosfera aqui. Ok? 1 atmosfera. Então, nós temos líquido aqui. Imagina uma panela ou uma caneca cheia de água. Você começa a aquecer, você vai aquecendo, 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 até chegar aqui na linha de saturação. Né? Porque essa linha aqui também, ó, é a linha de saturação, do líquido saturado. Só que aqui a gente só vê essa linha. Correto? Então, na hora que chega aqui, a gente tem a primeira formação da primeira bolha de vapor. E eu pergunto para vocês, a 1 atm, qual é essa temperatura aqui? Né? Essa temperatura aqui é a temperatura de 100 graus Celsius. Correto? Fundamental isso, esse entendimento. Repare, se a gente pegar uma panela de pressão, por exemplo, e ela consegue ter uma pressão lá de 2 atm, repare que à medida que a gente vai aumentando a temperatura, já a temperatura para 2 atm é uma temperatura maior. Essas pressões na linha de saturação é chamada de pressão de saturação e temperatura de saturação. Ok? Por exemplo, dado uma pressão, eu consigo ler a sua temperatura de saturação. Dada a sua temperatura, eu consigo ler a sua pressão de saturação. Importante, né,
E na região de mistura, temperatura e pressão são independentes, não são independentes. Tá bom? Então é muito importante saber isso. Tá? Por quê? Porque, repare, mesmo que a primeira gota de vapor se forma aqui, a temperatura vai permanecer a mesma. A única coisa que vai acontecer aqui é uma transformação de líquido mais em vapor, à medida que a gente caminha nessa direção. Okay? Então, não são independentes. Não são independentes, né? Eles são independentes na região só de líquido, na região só de vapor. Mas na região de mistura, temperatura e pressão não são independentes. Essa é uma coisa muito importante. Então, pessoal, reforço então que é muito importante o entendimento desse gráfico aqui. Então, você fazer um esboço simplesinho desse daqui, ó, de pressão, temperatura, ponto triplo, ponto crítico, ponto triplo aqui, saber que essa região é líquido, essa região é vapor. Nós vamos fixar muito líquido e vapor, mas tudo bem. Essa região aqui é região sólida. Então é importantíssimo vocês saberem fazer esse gráfico e saber justamente aquilo que a gente estava conversando, né? Dado uma pressão, nós temos aqui na parte líquida, a gente pode aquecer, chega aqui, então nós temos aqui então a temperatura de saturação, ou então para essa temperatura aqui maior, a gente vai ter aqui também uma pressão de saturação. Então é importantíssimo esse entendimento desse gráfico. Tudo bem? Ok. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe seu like, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a continuar gravando mais vídeos. Vamos continuar ainda com superfície PVT, tá? Mas está terminando, só um pouco mais de paciência. Joia? É isso aí, muito obrigado e até mais.